A alta da Selic na última reunião do Copom vai trazer alguns impactos para a indústria da construção. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre os impactos da alta da Selic, principalmente depois da última reunião do Copom. A taxa Selic é uma taxa de referência do mercado para se indexar contratos, principalmente de financiamento. Então, enquanto um cliente que às vezes busca um financiamento onde, sei lá, a parcela do cara seria de R$ 1.000, imagina uma taxa crescente, como é o caso da Selic, passa a ter parcelas de 100, R$ 1.100, R$ 1.200. E isso, às vezes, para o orçamento dele, impacta diretamente, inclusive impedindo ele de dar continuidade. O próprio governo já sinalizou que na próxima reunião do Copom, que ocorre no mês seguinte, ela deve aumentar em torno de 1,5% e chegando muito próximo a 2 dígitos, né? A gente tem aí já alguns anos que a gente não tem uma taxa Selic atingindo 2 dígitos. E esse efeito, ele tem obviamente um impacto no médio e longo prazo para a indústria da construção muito forte. Então imagine você, um empreendedor que tem um projeto para lançar e que ele enxerga no médio e longo prazo uma dificuldade de fazer com que haja conversão daquele empreendimento em vendas. Isso por si só já inibe o próprio movimento de você lançar aquele empreendimento. Isso inibe também, muitas vezes, o próprio tipo de produto que o empreendedor vai colocar no mercado. Se ele tem um produto onde ele depende necessariamente de um agente financiador e esse agente financiador ele tem um custo maior, a probabilidade de você ter um sucesso de vendas num empreendimento como esse, ele diminui. Se diminui, o risco aumenta. Se o risco aumenta, o custo também aumenta. Isso está diretamente ligado à viabilidade econômica de um negócio. Então, esse efeito colateral que o aumento da Selic traz acaba influenciando fortemente o mercado. A sinalização do governo com essa alta da última reunião do Copom mostra para a gente um movimento da área econômica, né, do governo federal muito próxima ao que vem sendo feito no país nos últimos anos. Se você pegar aí os últimos governos, principalmente ali o segundo governo do presidente Lula, o governo da presidente Dilma também, os movimentos são muito parecidos. Então você tem um aumento de inflação, você precisa brecar um pouco a estrutura de consumo, então você aumenta a taxa de juros, faz a regulação disso, só que você tem, obviamente, toda a cadeia produtiva sendo impactada. Então, essa receita, ela acaba hoje até tirando um pouco do trabalho dos economistas, que antigamente tinham a necessidade de ter um trabalho intelectual para poder projetar ou pelo menos perceber quais são os movimentos que você terá no futuro. Diante desse cenário, quais as alternativas que os empresários, os empreendedores acabam tendo? Então, hoje, como você tem um cenário, uma sinalização de que o crédito produtivo, principalmente, ele fica mais caro, a tendência é que essas empresas possam buscar alternativas para suprir esse crédito que ficou mais caro. E aí eu acho que entra a oportunidade, que é o outro lado da moeda em relação à situação macroeconômica. Por exemplo, você tem hoje a possibilidade de pegar um negócio e financiar outro negócio. O que eu quero dizer? Imagina que você tenha uma carteira de recebíveis futura. Você antecipar essa carteira para financiar um outro negócio, um outro empreendimento, me parece ser um cenário em que você passe a considerá-lo de uma maneira mais forte. Então fazer essa conta, começar a fazer
com que haja essas comparações em relação a alternativas de crédito, principalmente à produção, começa a ficar mais viável. Outra alternativa, você passa também a ter a condição, e dependendo da criatividade do empreendedor, você pode trabalhar também outras formas de viabilizar o ingresso de recursos naquele empreendimento. Normalmente você tem aí um percentual relativamente baixo de captação, de recebimento de um recurso até a entrega do empreendimento. Talvez em algum momento agora a gente tenha que revisitar esses cálculos para aumentar o percentual de captação desses recursos até a entrega, exatamente para financiar a construção, e a parte relacionada ao pós-entrega diminua. Então, obviamente, com isso você diminui também a necessidade de captar recursos para financiar essa operação e, obviamente, também com isso você pode estar equilibrando uma situação de retorno daquele empreendimento. A gente tentou trazer aqui um overview geral da macroeconomia, fazendo um link com o segmento da indústria da construção, principalmente o mercado imobiliário. Então a ideia foi exatamente tentar passar para vocês aqui um pouco dessa visão entre a capacidade que o mercado tem de absorver determinadas ações políticas, enfim, que influenciam o cenário macroeconômico versus a atividade produtiva desse setor. E uma verdade, uma constatação desses momentos que a gente vive de incertezas, principalmente em relação às mudanças que são impostas, é que oportunidades continuam sendo geradas. Cabe a cada empresário, a cada empreendedor, buscar alternativas para vencer esses obstáculos e naturalmente continuar alavancando seus negócios e seguindo adiante. Pessoal, obrigado por nos acompanhar aqui e logo estaremos de volta aí com outras novidades.